E aqui uma pessoa pergunta o que é honrar a Deus. Em estados evolutivos iniciais, Deus é um ser que nós identificamos, até nos dirigimos a Ele como se fosse um ser. Num estado mais adiantado, isto é uma essência impalpável que existe em nós, que nós vamos percebendo. Então, aqui já estamos num outro estágio, já não é mais uma coisa que está lá fora. E depois, isto que nós chamamos de Deus, vai se tornando o cosmos inteiro, o cosmos todo. A realidade que está imanente neste cosmos. Imanente quer dizer verdadeira, interna, na base de tudo. Então isto não é um ser, isto é uma essência, uma realidade que hoje nós temos até dificuldade em chamar de Deus. Vocês repararam que as pessoas espirituais têm dificuldade porque este nome está tão caracterizado e às vezes é difícil você pronunciar este nome dando a dimensão que isto tem, dando a realidade disto, a realidade toda. Aliás, qualquer palavra que você coloque aí vai limitar esta coisa. De qualquer forma que você chame Deus, você só vai limitar isto. Então, esta pergunta, como honrar a Deus, eu não sei. Porque honrar a isto que as pessoas compreendem é honra humana isto. Eu acho que diante de tudo isso nós teremos que estar em silêncio. Que estar em silêncio, que estar voltados para isso e aguardando pacientemente, tranquilamente, aguardando com muita harmonia que os nossos passos evolutivos vão se dando, vão acontecendo, para nós irmos reconhecendo que somos isto, não? Somos deuses. Isto podemos dizer porque deuses é uma palavra humana, então não é nenhum pecado você dizer que você é Deus. E é mesmo. Mas isto tem uma evolução, isto tem um progresso, isto tem uma ampliação na consciência, isto se amplia. Então eu não sei quando nós estivermos bem identificados com esta coisa infinita, com esta raiz de tudo, eu não sei se isto é Deus, não sei se isto é o que nós vemos hoje, o que pensamos hoje. Enfim, se nós não quisermos entrar por um caminho mental, diante destas coisas, o melhor é o silêncio, porque no silêncio vai emergindo. Então, como honrar a Deus, como amar a Deus, o que é Deus, são coisas do plano mental. Aqui se trata de estar diante disto com simplicidade, com muita simplicidade. Não importa o que seja, não sei o que é. Eu só sei que é, que sou, que está aí, com muita simplicidade. Quanto mais simplicidade, quanto menos complicação, quanto menos elação mental, quanto mais simples for isto, mais nós vamos começando a perceber a existência. E que não está fora, não está longe. Isso está. Então precisa silêncio e estar com a alma, estar com a mônada, estar com a consciência ligado a isto, mas não está pensando muito, porque a mente engana, a mente coloca capas, definições, a mente limita, a mente cria versões. Então não é com a mente que se faz isto. Parece que não é com a mente que a gente cuida de Deus depois que deixa de orar. Enquanto você ora, enquanto você faz orações, enquanto você clama, enquanto você se dirige, enquanto você apela, você invoca, isto tudo você tem que usar a mente mesmo.
Mas a uma certa altura, isto tudo tem que acabar, isto tudo tem que cessar, que é para no silêncio você começar a estar mais consciente destas outras realidades. E a energia divina nos leva muito rápido por este caminho, por esta trilha. A energia divina nos suspende de todo este processo mental e nos coloca como infinito. E ali nós vamos passar por uma experiência que realmente nunca passamos. Mas esta energia divina, esta essência, pode estar presente para nós desde já. E estando presente para nós desde já, nós vamos ver a nossa vida se tornar miraculosa. Miraculosa quer dizer acontecerem coisas na nossa vida que não são movidas pelas leis destes planos, onde a nossa vida se desenvolve. Começam a acontecer coisas nas nossas vidas que são de outras leis, de outros planos. E a energia divina, permeando tudo, faz com que estas outras leis, leis imateriais, comecem a permear as nossas vidas. E criam-se situações externas, às vezes muito interessantes, na qual você está dentro de uma terra material, você está dentro de um mundo material e está percebendo perfeitamente que aí está acontecendo outra coisa, que aí está se movendo outra coisa, que aí estão outras leis trabalhando, outras leis funcionando. Bem, honrar a Deus, como a pessoa perguntou, me parece que é honrar tudo isto. Me parece que é ter tudo isto presente e dentro da nossa compreensão. E a gente ter a fé mesmo, que uma raça futura, nós, como raça futura, vamos ter estas coisas muito mais próximas. Vamos viver estas coisas, assim como hoje se vive as coisas da mente. Hoje nós não vivemos as coisas da mente, os processos da mente. Então, numa próxima raça, isto é o que a raça vai viver. A raça vai viver estes processos. Então, nós já podemos ir nos preparando. Mirna Jade, como centro planetário, nos prepara para isto, para esta nova raça, que será uma raça com uma energia divina muito mais presente do que a raça atual. E aqui uma pessoa pergunta como ser parte integrante deste monastério. Não existe um monastério no qual você entre, porque este monastério é um estado de consciência, não é uma coisa na qual você entre e vai fazer parte. Se você permitir, se você deixar que a sua verdade interior te permeie, emerja, que a tua verdade interior se reflita na sua vida, então você faz parte disto. E os 7 grupos de atributos representam conjuntos de leis, representam conjuntos de tarefas. E à medida que você vai vivendo aquelas tarefas, vivendo aqueles atributos, aplicando aquilo, se tornando esses atributos, à medida que você vai aplicando estas coisas, então você vai integrando esta consciência. Esta consciência vai sendo despertada em você. Você vai reconhecendo esta consciência e aspirando a pautar a sua vida em propósitos superiores. Não estar na vida com estas razões que as pessoas em geral estão, mas você procurando realmente um propósito superior para estar na vida que você tem. Você não tem o propósito, por exemplo, de irradiar a energia divina aqui, quando a energia divina estiver instalada, já atuante em você, quando ela tiver descido dos teus níveis divinos até os níveis materiais? Então, aspirar a tudo isto é pertencer a este monastério, é fazer parte deste monastério. Não é uma coisa física, não é uma organização,
não é uma coisa aqui sobre esta terra. Tanto que o monastério não tem um prédio, não tem professores, não é nesta terra isso. Isto é um estado de consciência. E você se firma aí, você se encontra nesse estado de consciência, se considera um membro, você se considera presente aí neste monastério, quando você quiser ser aquilo que você é realmente, não aquilo da sua vontade humana. Porque a nossa vontade humana quer muita coisa, quer tudo que não é. Neste nível de compreensão, tudo que a vontade humana quer não é para ser. Então, você para estar no monastério realmente, você está querendo ser o que você realmente é. Aquilo que você não conhece ainda. Você querendo ser aquilo que ainda não emergiu em você. Aquilo que você não sabe o que é. Isto é o membro do monastério. Nós dizemos, eu sou isto, sou aquilo, sei fazer isto, sei fazer aquilo, vocês não me aproveitam, vocês não me usam, eu tenho tantas capacidades. Isso está longe do monastério. Isto não tem nada a ver com o monastério. Tudo isto que a gente imagina, que a gente sabe, que a gente conhece, tudo isto não é. Esta consciência do monastério não é uma consciência desta terra. Então tudo o que acontece nesta terra não é isto. Tudo o que eu sou nesta terra não é. Eu quero conhecer o que eu sou na realidade, na verdade. Então esta consciência é muito ampla e nós temos muito que desenvolver nesta consciência. Muito porque vamos de plano em plano, vamos de nível em nível, descobrindo o que nós somos. E finalmente, nós vamos nos deixar viver, permitir que viva em nós esse espírito infinito, que viva em nós esta vida infinita. Então o que nós éramos? Esta consciência nos mostra, você não era nada. O que existe é um espírito só. Você não é nada, você não existe. Existe um espírito só. Existe uma coisa infinita e você lá, você é isto. Esta consciência leva até este ponto. E dentro desses atributos, dentro destes grupos de leis e de tarefas que nos levam a esta compreensão, nós vamos encontrando gradualmente a energia de 12 raios. Primeiro, numa primeira etapa de contato com essas energias monásticas, ou nos primeiros contatos com este monastério, nós vamos conhecendo bem claramente os 7 primeiros raios, que são aqueles que se manifestam aqui no plano material, que produzem a manifestação material. Depois, os atributos do monastério nos levam a mais 5 raios, nos levam até o raio 12º. E depois do raio 12º, para os outros raios, aí nós temos outros caminhos, temos caminhos mais imateriais. Mas cada grupo de atributos, entrega do ser, igualdade, transcendência, ação abnegada, cura, devoção ardente, governo de si, cada um destes blocos vai nos levando, numa primeira etapa, aos 7 raios, a experiência com 7 raios. E depois, num outro patamar, de contato com esses atributos, nós vamos descobrindo os outros 5 raios. Nós vamos descobrindo os 5 raios que vêm depois do 7º e que estão no plano astral cósmico, no plano mental cósmico. Os atributos são um caminho para esta aproximação. Os atributos, como eles estão organizados e como eles estão dispostos e ordenados internamente. Ordenados quer dizer o grau da energia em cada um e como esses graus vão aumentando. Então isto vai nos levando ao contato com estes 12 raios.
O que para o homem da superfície, o que para o trabalho do homem da superfície é bastante grande neste momento, bastante grande. Então, à medida que um raio vai se comunicando conosco e que nós o vamos reconhecendo, nós vamos vendo um grupo de atributos num outro plano. Então ali está escrito uma coisa e nós vemos naquele plano. Se um outro raio nos toca, ou se certo raio se aprofunda em nós, nós vamos ver aquele atributo num outro plano. Já vamos ver outra coisa ali. E temos um caminho de libertação. E ao chegar neste limite, nesta transição da vida material para a vida imaterial, aí os atributos, que são leis, que são tarefas, que não foram criadas aqui, são coisas que existem, que estão aí na consciência única. Então, isto vai surgir diante de nós com uma outra dimensão. E nós estamos, então, gradualmente nos aprofundando nesta escalada. Através dos atributos, usando estas frases, usando estes textos, nós estamos nos aprofundando nesse caminho. Estamos encontrando vias cada vez mais sutis, até que cheguemos no momento, no 12º raio, de uma certa libertação. Na libertação desta evolução material para a outra. Uma pessoa diz que foi fazer um horário na vigília permanente e que ela não conseguia de forma alguma ficar de olhos abertos e acordada. Então ela sonhou com pessoas com quem não tem mais relações, com fatos do passado, com comportamentos antigos, tudo muito estranho. Quando ela acordou, tinha se passado 1h30 e um cheiro de esgoto estava por toda a oca. É claro que isto era um cheiro astral, né? Pedi por favor para a luz limpar tudo aquilo. Então voltei a dormir e sonhei. O sonho foi o seguinte: uma onça entrava na minha casa quando eu deixava a porta aberta. Então eu andava pela casa fugindo da onça. Uma pessoa então me disse: se você abriu a porta para ela entrar, agora você terá que abrir novamente a porta para ela poder sair. Eu acordei, o cheiro tinha sumido e o horário estava terminado. Então foram 2 horas bastante intensas, né? As quais aconteceram muitas coisas e onde se vê um trabalho indireto da energia que está implantada ali na vigília. Esta pessoa e outras pessoas que estejam interessadas neste tema da energia da vigília podem ler o Tempo de Retiro e Tempo de Vigília, que é um livro que fala da vigília sob diferentes aspectos. E isto que ela viu no sonho, que assim como a gente abre uma porta para as feras entrarem, cabe a nós abrir a porta para as feras saírem. Isto são 2 momentos diferentes da nossa relação com essas forças involutivas. É um momento no qual nós permitimos que elas entrem e este momento é meio inconsciente. Muitas vezes nós estamos tratando de diferentes assuntos e conforme é o tratamento que a gente dá àqueles assuntos, conforme é a nossa atitude, nós vamos abrindo as portas para as forças involutivas entrarem. E aí, como estamos muito ocupados com aquilo que estamos fazendo, não observamos as consequências das coisas que estamos fazendo, quando nos damos conta, a onça está dentro de casa. E aí começa então o outro processo. Começa o processo de abrir a porta para a onça sair. Só os incautos vão lutar com isto dentro de casa. A não ser que seja um primeiro raio muito decidido e instruído para isto. Mas se não é isto, vai-se abrir a porta para a onça sair.
E aqui então começa todo um trabalho paciente, um trabalho que às vezes é longo, mas é um trabalho que traz muita força, porque a cada passo dado neste trabalho, à medida que a onça vai se aproximando da porta e que depois a onça vai saindo, vai se retirando, nós então sentimos uma alegria profunda, sentimos uma profunda gratidão por todo o processo vivido, inclusive porque desenvolveu em nós muitas forças. E uma pessoa diz que percebe nela transformações e mudanças muito rápidas. E às vezes parece que não consigo assimilar tudo e fico um pouco assustada e ansiosa com tantas mudanças rápidas. Essas mudanças e transformações às quais me refiro é no campo espiritual. E eu busco e aspiro muito a me desligar ao máximo da matéria. Percebo que muitas das situações que ocorrem comigo estão contribuindo para que estas transformações ocorram e me colocando em um outro ciclo. É normal esse medo que eu tenho? É normal esta ansiedade, este receio? Bom, se é normal ou não, depende de nós, né? Considerarmos isso normal ou considerarmos isto uma coisa a ser transcendida. Isso depende de nós. Tem gente que considera isto normal e outros que não. Outros que acham que é um estado anormal. Este de nós não estarmos acompanhando essas mudanças conscientemente e procuram então dominar isto e procuram então colaborar com estes ritmos transformativos. E ela pergunta se é normal esse medo. Não. Se você tiver esse medo, se você alimentar este medo, você vai diminuir o impulso desse processo. Então, se você ficar com receio ou tiver medo, esse ritmo vai se ralentar. Então, é como se os impulsos internos levassem você a se transformar nas horas em que você está distraída. Porque às vezes a gente se distrai um pouco, aí a alma aproveita e empurra. A gente volta a ter medo, volta a se conectar e a alma se recolhe. Se nós temos medo, se nós temos receio, esses impulsos vão sendo menores, até que se extinguem. E se nós estamos dispostos, esses impulsos são muito sábios e vão nos levando dentro das nossas possibilidades de suportá-los. Então é um processo que não tem que ter medo, tem que ficar tranquilo como um espectador, vendo o que acontece e colaborando com o processo sempre que a gente perceber que tem o que colaborar ali. Agora, isto dela buscar e aspirar muito se desligar ao máximo da matéria, isto é uma constatação a qual a gente chega a uma certa altura do caminho, que nós estamos no caminho de volta para a vida imaterial. Mas ninguém retorna para a vida imaterial deixando coisas para fazer aqui, deixando coisas aqui que não completou, deixando coisas aqui que não resolveu na matéria. Então, esta consciência de que o nosso caminho é fora deste tipo de matéria mental no qual nós vivemos, isto todos nós sabemos. E nós não precisamos desejar sair disto, porque esse é o nosso destino. Nós vamos sair disto com o tempo. O que precisa é ir aqui vivendo todas as etapas e não procurando fugir de nada, nem evitar nada, nem se eximir de nada, porque não se consegue fazer isto. Você pensa que se eximiu, você pensa que se livrou de alguma coisa, mas não, aquilo reaparece para você cumprir, para você permitir que aquilo aconteça. Neste ciclo, nesta etapa da vida sobre a Terra, as energias trabalham muito intensamente. Então as transformações são mesmo muito rápidas. Mas, por ser rápidas,
nós não temos que temer, porque o mundo também está se transformando muito rapidamente. E se o mundo se transforma mais rapidamente do que nós vamos acabar ficando deslocados neste mundo, que nós temos tanto medo de ofender. Então, nós vamos nos encontrar atrasados com relação ao que está acontecendo no mundo e com relação ao que está acontecendo na humanidade como um todo. Então, entregar-se a essa transformação, não temer essa transformação, é muito prático, porque senão as coisas vão avançando e você vai ficando desatualizado. Porque as coisas não esperam realmente esta parte da humanidade mais lenta. As coisas estão realmente muito aceleradas. Então, quem está sentindo uma mudança muito intensa, não deve cercear isto, mas eventualmente até se entregar a este novo ritmo. E uma pessoa perguntou por que ela se trabalha tanto e se oferece tanto ao serviço e se sente às vezes tão desvitalizada. Que ela esperava que se ela se ofertasse ao serviço, que ela se trabalhasse, que ela ia sentir muita energia. Às vezes, a nossa energia age independentemente da nossa consciência estar acompanhando o que ela está fazendo. Às vezes, nós reconhecemos a presença da nossa energia e acompanhamos aonde ela está indo, percebemos o trabalho que ela está fazendo, mas muitas vezes a energia vai, trabalha, sem que a gente tome consciência. Nesses casos, existe uma emissão da nossa energia sem que a gente perceba. E como nós não estamos percebendo e como não estamos ali conscientemente colaborando e repondo, pode acontecer, depois dessa emissão, depois deste trabalho da nossa energia, nós nos sentimos desvitalizados. A desvitalização não é porque a energia foi emitida, porque a nossa fonte de energia é infinita. A desvitalização é porque você não percebeu que a energia estava sendo emitida e você não teve ocasião de repô-la. Você não teve ocasião de evocar mais energia à medida que ela ia sendo projetada para o serviço que você se ofereceu a fazer. Então a gente precisa não se confundir, não se confundir. Então, se você se ofereceu ao serviço, se você se sente desvitalizado, é porque é um momento em que a sua energia trabalhou independentemente. Sua energia trabalhou sem que você percebesse. E aí você tem que ficar atento. E logo que você sinta uma pequena desvitalização, logo se concentrar mais profundamente, porque não é que você esteja no caminho errado, é que a sua energia está indo lá onde tem que ir e não está esperando que você perceba. Ela vai, ela está disposta a ir. E você, quando começa a sentir esta falta de força, esta falta de vitalização, você não está fazendo nada de errado eventualmente. A sua energia que está indo sem que você perceba, sem que você possa controlar, sem que você possa manejar isto. Então não tem que pensar naquilo que você não está percebendo, não tem que pensar, por exemplo, aonde que a sua energia está indo. Ela vai para onde for preciso, para onde for necessário. Mas você ali redobrar a sua concentração nos seus níveis internos, não você reforçar aquele alinhamento que é para a energia ir sendo reposta. E assim você não ter necessidade de passar por esses períodos de cansaço sem ter dado um motivo para isto. É claro que às vezes nós nos sentimos cansados e desvitalizados porque demos motivos, mas não é nesse caso que nós estamos falando. Nós estamos falando do caso das pessoas que não dão motivo para isto e que se sentem assim. Então é porque a energia delas está sendo empregada, está sendo projetada, está indo lá aonde tem que ir e nós não estamos nos dando conta. Ou por falta de prática, de lidar com esse mecanismo, ou por não ter acesso ao movimento da nossa energia todo o tempo,
ou porque a energia, num certo momento, trabalha independente da nossa vontade. E é bom que a energia tenha esta possibilidade na ordem das coisas, de trabalhar independentemente de nós sabermos o que está acontecendo, porque aí ela fica mais livre de fazer o que tem que fazer e ela não é direcionada para coisas que eventualmente não são corretas. Enfim, nós teríamos que aceitar as coisas como são. Aceitar inclusive a nossa desvitalização, o nosso cansaço, aceitar todas estas coisas, porque sem aceitar não se compreende o que está se passando. Sem aceitar, você não entende que processo está ocorrendo. E é bom você entender, compreender, porque aí você vai colaborar nesse processo. E se a gente se sente desvitalizado e sem forças de repente, e não sabe o motivo, e se não deu o motivo, talvez seja porque a energia se projetou e foi lá trabalhar e te deixou ignorante do que ela está fazendo. E como ela já foi, você desenvolva outra, você comece tudo de novo para estar sempre abastecido. Não abastecido para você se sentir bem, bem disposto e forte. Você deve querer estar abastecido para ter mais energia para servir, mais energia para doar, mais energia para ela ir embora e você não desfalecer de todo. Mas como fazer isso? Como fazer isto? É uma boa pergunta. Você sabe, não é? Tem consciência que você tem uma fonte de energia interna dentro de você, no seu centro, centro do teu ser. E essa fonte de energia interna está coligada com a energia geral, com a energia total, com a energia universal. E se falta alguma coligação, existem níveis de energia que funcionam como hierarquias espirituais e que nos coligam com estas fontes universais. Então, a nossa fonte interna é inesgotável no sentido de que ela está coligada com a energia total. Internamente ela está coligada. Então ela é inesgotável e infinita. Se você fosse contar, por exemplo, com a energia dos seus corpos, se você fosse contar com a sua energia mental, com a sua energia astral ou com a sua energia etérica física, claro que esta energia não dá nem para começar, porque é uma energia muito limitada. Mas aí você precisa estar conectado com a fonte desta energia, você precisa estar conectado com aquele seu nível profundo, que é a fonte, aonde isto se coliga com a energia universal, que é para você estar em contato com esta contínua renovação. E aí, toda a energia que você despende, toda a energia que você doa, toda a energia que você encaminha, ela vai sendo gradualmente reposta. Se você mantém contato com aquela fonte, não esqueça da fonte de energia. A fonte de energia está dentro de você, em princípio, e está no cosmos como um todo. Você fique conectada com esta fonte, com a sua ideia, com a sua intenção, com a sua imaginação, com a sua vontade. Fique conectada com isto, que não há problema de energia, não há problema de desvitalização e nem de cansaço nesse sentido. É quando a gente esquece da coligação com esta fonte que tudo pode entrar em crise. Mas se a gente não esquece disto, isto é reposto permanentemente, isto é reposto continuamente. E quando a gente percebe um certo cansaço, quando percebe uma certa fraqueza, isso está indicando que você deve retomar esse contato ou que você deve fazer este contato de forma mais decidida. Isto que está indicando. E se você fizer o contato, não há perigo nenhum. Não há possibilidade de você ficar enfraquecida.